olhando para 9 pessoas aqui. Sinceramente, eu estou triste, porque, poxa, um feriado, não está chovendo, a rua asfaltada. E irmãos não vêm para a igreja? Que é isso? Só porque o Flamengo vai jogar com o Corinthians? Muitos não vêm por causa disso, irmãos. Principalmente os jovens. Continua. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês estão preparados ou se preparando para a volta de Cristo? Estão preparados ou se preparando? Vamos, respondam. Isso. Saber que Jesus vai voltar, irmãos. Todos, 90% da população do planeta, por exemplo, os muçulmanos, hindus, budistas, católicos, protestantes, eles acreditam que Jesus vai voltar. 80% das pessoas dizem que estão se preparando, mas isso não é bom. O bom é estar preparado, porque assim como muito de nós, tem 9 pessoas aqui, com criança e tudo, podemos virar o ano que só faltam 90 dias. Podemos não virar. Vocês concordam comigo? Então, saber que Jesus vai voltar é importantíssimo, mas estar preparado é muito mais importante. Estar preparado. Por exemplo, George Washington, já ouviram falar dele? Ele era presidente dos Estados Unidos. Um dia, um soldado entrou no escritório dele, tinha se levantado uma guerra, e ele disse: meu senhor, vamos para a guerra porque Deus está conosco. Você sabe qual foi a resposta dele? É verdade, soldado. Deus está conosco. Mas será que nós estamos com Deus? Isso é verdade, irmão. Sabemos que Deus está no controle do mundo. Ele permite as guerras. Quem se deleita com a guerra é o diabo. As pessoas que fazem armamentos, trabalham em armamentos, eles são possuídos pelo diabo, ou seja, inspirados. Mas Deus permite. Deus permite que se levante homens ímpios, que governem nações, sejam ditadores. É Deus quem permite. Se Ele não permite, Ele simplesmente corta o fôlego deles. E eles param de respirar. Simplesmente. Mas o diabo se deleita com a guerra. Quando o Ari ligou para mim, eu estava lendo este livro. Eu tenho uma redinha. Eu não trabalho, né? Às vezes eu faço um bico. 2 meses atrás eu peguei um bico. E passei uns 20 dias no bico. Ganhei 2.000. Então eu estava lendo esse livro. E aqui diz assim, ó. Quer ver? Preste bem atenção. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maior até o final, até o seu desenlace final. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a Igreja de Cristo, motivo pelo qual Deus adotou do seu Espírito Santo e de sua graça, para que pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Você sabe por que tem tantos irmãos abandonando a igreja, não vindo para a igreja? É porque diz assim, ó,
A ira de Satanás está voltada contra a igreja de Cristo. E as pessoas olham para o relógio, não, mas daqui a pouco vai começar o jogo. Ou então recebe um amigo, uma visita, e ele não tem coragem nem sabedoria de dizer, rapaz, eu estava me arrumando para ir para a igreja, vamos comigo? Nós passa lá meia hora, uma hora, e depois nós coloca o papo em dias. Aqui diz mais, irmãos, olha. Ao receberem os apóstolos a missão de levar o evangelho até os confins da terra e escrevê-lo para gerações futuras, ou seja, para nós, Deus lhe deu a iluminação do seu Espírito Santo. À medida, porém, preste bem atenção no final da leitura. À medida, porém, que a igreja se aproxima da sua hora de libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu até vós, sabendo que já tem pouco tempo. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígio da mentira para tirar os irmãos da igreja. Ele está fazendo isso ou não, irmãos? Com certeza sim. Durante 6.000 anos, esse ser que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem se devotado a uma obra de destruição e engano. O que está acontecendo com as guerras? E toda a habilidade e astúcia, satânicas adquirida, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos e longos séculos serão empregada contra o povo de Deus nos últimos dias. Está acontecendo, irmãos frios, não visitam, não dão estudo bíblico, não se juntam à panela, não fazem junta à panela. Se vocês soubessem, irmão, como a junta à panela anima os irmãos, outros, para vir para a igreja, vocês colocavam em prática aqui. A igreja do Jamari, irmão, na pandemia, antes da pandemia tinha 150 membros. Quando terminou a pandemia, que abriu a igreja, voltou 30. E nós começamos a se reunir no Junta Panela. O Ari já foi numa lá em casa. Eu achei uma ou duas. Nós continua, irmãos. Todo sábado um irmão liga para o outro. Olha, eu levo açúcar, outro leva o suco, outro leva a farinha, outro leva o arroz. E se ajunta 30, 40. Tem uns 2 sábados atrás que se ajuntou lá em casa, o Ari sabe onde é, 54 irmãos. Para almoçar, junta a panela. Um leva farinha, outro arroz, outro peixe assado, outro a salada. Junta a panela, irmãos, anima os irmãos, anima os outros. E a igreja cresce. Lembra que eu falei aqui que quando dá 25 lá, eu já acho pouco? Porque tem vezes que dá 50, numa quarta-feira, irmãos. Dá 50 irmãos. 40, 42, 45. Quando dá 25, eu digo, nossa, os irmãos se esqueceram que tinha culto hoje. Junta a panela. Façam isso. Para terminar, irmãos. Então, durante 6.000 anos, esse ser que era Lúcifer se tornou Satanás, ele tem se devotado a uma obra de tirar irmãos da igreja. Celular, televisão, jogo, conversa, no celular principalmente. E diz mais, irmãos, que no conflito final,
esse ser superior vai colocar toda a energia para tirar irmãos da igreja. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo e do terceiro anjo. É nesse tempo de perigo que nós vamos trabalhar para se salvar ou nos perder e ficar nesta terra. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram apresentados à autora destas páginas. Você já imaginou, irmãos, o tanto de oportunidade da liberdade que nós temos? Por exemplo, na Rússia, a maior comunidade de irmãos adventistas na Europa ficava na Ucrânia. Tinha 70 mil irmãos adventistas na Ucrânia. O diabo usou Putin para levantar uma guerra lá. A maior comunidade de pessoas que estavam, vamos dizer assim, ouvindo a mensagem do Evangelho era na Palestina. De Belém para a Palestina foi 25 jovens casais estudar a Bíblia lá, não falando que eram adventistas, ganhando almas, pessoas, médicos, enfermeiros. Eu conheci 2. Eles saíram de Belém, casaram, jovens, 25, 28 anos, e voaram para a Palestina, lá para o Oriente Médio. E eles estavam trabalhando lá como o diabo usou o Hamas para levantar a guerra contra Israel e Israel contra Gaza. Quem se deleita com a guerra é o diabo. Então, vocês já pararam para pensar, irmãos, a liberdade que nós temos aqui, a fartura de água, de comida, mesmo numa seca dessa, e o que é que nós estamos fazendo? Temos fazendo alguma coisa? Falando de Jesus? Mas meus parabéns porque vocês vieram. Abra sua Bíblia comigo na carta de Timóteo. Abra sua Bíblia lá. Vocês trouxeram Bíblia? Espero que sim. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Hoje, faltam 90 dias para terminar o ano de 2024. Está fazendo planos para ganhar algum irmão, levar para a igreja antes de terminar o ano? Espero que sim. Todos já encontraram? Sim, o capítulo 4 da primeira carta de Timóteo. Senhor nosso Deus, abrimos a Tua palavra, que Tu abra nossa mente para entender e também para ensinar outros se tivermos oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. O verso 10 diz assim, meus irmãos: ora, é por esta o que, irmãos? Ora, é por esta o quê? É para este fim, ou por esta causa, que nós labutamos e o que mais? Nos esforçamos, sobremodo. Porquanto temos o que, irmãos? Posto a nossa esperança em quem? No Deus vivo, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Nos últimos dias, irmãos, que Deus vai sacudir esta igreja. Oxe, afinal, Ele já está sacudindo, e muito. Vai permanecer sentado nestes bancos, saindo para trabalhar, para visitar os fiéis. Poucos.
Em 1847, a irmã White saiu da cidadezinha que ela morava e foi para uma cidade próxima, não era tão próxima, 25 quilômetros. E chegou lá, ela topou um pequeno grupo de 16 pessoas. E ela passou 3 dias naquele pequeno grupo. E Deus mostrou para ela que a igreja tinha começado em pequeno grupo. 8, 12 em galpão, garagem. E Deus mostrou para ela que vai terminar em pequenos grupos. Eu tenho um pequeno grupo de mais ou menos 11 irmãos. 12. Tem vezes que vai umas 2, 3 visitas. E nós se reúne toda sexta-feira, 7h30. Todo sábado, 7h30. Do pôr do sol para frente, já é o quê? Sábado. O verso 11 do capítulo 10, aqui diz que Deus vai salvar todos, mas principalmente os fiéis. Ordena e ensina o que, irmãos? Verso 11. Ordena e ensina estas, que coisa? Qual é as coisas que nós devemos ordenar e ensinar? Nós devemos ensinar que a volta de Cristo é o quê? Real, visível, vai acontecer. Que a destruição deste mundo também vai acontecer. Que as pessoas que não estiverem preparadas vão ficar aqui, virar esterco. O verso 12 diz assim: ninguém o quê? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. De que, irmãos? Ou seja, se eu esmoreço, eu vou esmorecer quantos? Muitos. Porque muitos me conhecem, mas o irmão Gil saiu da igreja. O irmão Gil. E quantos eu vou influenciar para também abandonar a igreja? Muitos. Então aqui diz assim, irmão: torna-te padrão dos fiéis. No quê? Completa. Na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Como é que nós vivemos hoje, irmãos? Nós vivemos pela fé. Pela fé que nós vamos ver Cristo voltar. Por exemplo, quando Jesus nasceu na cidadela de Belém, fazia 1680 anos que Abraão tinha morrido. Ele era o pai da fé. E é pela fé que a gente vai ver ele, se encontrar com ele. Quantos anos ele está no pó? Muitos séculos, né? Porque quando Cristo nasceu, fazia 1680 anos que ele tinha morrido. Tinha sido enterrado lá em Maquipela, que era um cemitério que ele comprou, um cemitério particular. Então, é pela fé que nós vemos para a igreja, poucos. Mas olha, irmãos, Deus, Ele quer quantidade, mas Ele quer o quê? Qualidade. Você vindo, não se preocupa, ore pelos que não veem. Eu lamento, eu estou triste, olhando para 9 pessoas aqui. Sinceramente, eu estou triste, porque, poxa, um feriado, não está chovendo, a rua asfaltada, e irmãos não vêm para a igreja? O que é isso? Só porque o Flamengo vai jogar com o Corinthians? Muitos não vêm por causa disso, irmãos. Principalmente os jovens. Continua. O que é que diz o verso 13, Ari? Ensino. O que é que você está ensinando? Vamos para o verso 15.
O verso 15 diz: medita nestas coisas e nela o que ser o quê? Diligente, para o que o teu progresso a todos seja manifesto. E o verso 16, para nós parar por aqui, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua neste deveres, porque fazendo assim, na minha versão diz, salvará tanto a ti mesmo como a tua casa. Você faz o culto de manhã e de tarde na sua casa? Está prosseguindo nessa doutrina? Que doutrina? Nós somos adventistas do sétimo dia. Temos a certeza que o sábado saiu do Éden, como o casamento. E nós santificamos o sábado, verdade? Sim ou não? São doutrinas que o livro Nisto Cremos ensina que nós devemos colocar em prática. Quando se levantou a guerra, irmãos, na Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia, a igreja na Rússia foi seriamente sacudida. Na Rússia tem 8 milhões de habitantes, em Moscou. E tinha 168 igrejas. Uma mais forte e outras mais fracas. O governo de Vladimir Putin, ele fechou 162 igrejas. Só deixou 6 funcionando e disse, se acharem ruim, eu fecho todas. Sacudidura, irmãos. O pastor Jonathan Conceição, ele mostra num vídeo 38 irmãos, 28 metros de profundidade numa linha de metrô na Ucrânia. Os irmãos, num sábado, mandaram um vídeo para ele. Ele estava na Etiópia. E eles disseram para o pastor Jonathan Conceição, nós estamos aqui no metrô, 28 metros abaixo do chão. Num sábado ele disse, pastor, nós veio para cá se livrar da bomba, mas estamos reunidos no sábado. Ainda não comemos, não bebemos, mas estamos aqui cantando, honrando o nome de Deus. Lá na Ucrânia, irmãos, e nós aqui com liberdade, com o governo ainda ao nosso favor. E nós estamos frios, mornos, e oxalá nós estejamos sendo fiéis ao que este livro diz. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver neste Brasil. Eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa, irmãos. Jesus está voltando. E nós temos que acordar. Como diz o livro Conflito do Século, vai ser na maior provação que nós vamos ter que sair para levar a mensagem que nós conhecemos sobre o alimento, o cuidado do corpo, a santidade do sábado, sobre o casamento. Enfim, nós temos a melhor educação, nós temos o espírito de profecia, e às vezes nós passamos o ano todo que não dá nenhum estudo bíblico, não ganha nenhuma alma para Jesus, e está tudo bom, tudo tranquilo. Nós pensamos que não tem problema, o sol sai e se põe, o sol sai e se põe, não falta água na minha casa, nem comida. Eu acho que eu já estou salvo, porque eu guardo o sábado, devolvo o dízimo. É errado, irmãos. A irmã White diz, irmão, que nós não entra no céu sozinho. Nem pense nisso, ela diz no livro Vida e Ensino. Nem pense que nós vamos entrar no céu sozinho. Não entra.
Sabe por quê? Nós temos a liberdade que Deus nos deu. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu liguei para o meu sobrinho que mora no Acre. Eu disse: meu filho, eu estou aqui em Nova Iguaçu, na rua 11, dei mais ou menos o endereço. Procura no Google aí se tu encontra uma igreja, que eu não sei o que eu faço aqui. Não sei, que a minha irmã logo disse: mano, esse nosso bairro, aí ela disse, da rua fulano de tal para lá, é dominado pela milícia. Tem uns tamborzão no meio da rua que só passa pedestre e moto e bicicleta, carro não passa. E aqui tudo é controlado pela milícia. E eu digo: o que é que tu mora num lugar desse? Vai lá para perto de mim, lá a gente tem liberdade. Aí conversando, aí eu liguei para o meu sobrinho, né? Meu filho, procura aí onde tem uma igreja aqui. Aí ele, acho que uns 10 minutos depois, ele disse: tio, tem a rua que você mora e a outra rua tem uma igreja. Bem perto da sua casa. Aí eu disse: mano, aqui passa uma avenida. Ela disse: passa. Aí eu digo: tu vai sair? Eu digo: vou. Mas tu não conhece aqui? Eu digo: não, vou só procurar a igreja, que no sábado você vai comigo. Eu tenho muitos anos que é pentecostal. Tenho um filho pastor, uma filha pastora, mas todos vocês vão sábado comigo para a igreja. Nem pense que vocês vão ficar aqui, vão para a igreja com a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume, porque você vai adorar o Deus certo no dia certo. Aí foi procurar a igreja, né? Andei assim um pouco, mais ou menos uns 100 metros, aí tinha a esquina, dobrava, aí eu vi a igreja grande, alta, foi lá, igreja adventista. Eu digo, no sábado cedo acordei a minha irmã. Ela nunca tinha entrado numa igreja adventista. Aí ela perguntou: mano, como é? Eu digo: chegando lá, você vai saber. Aí a filha dela, que chama Renata, é pastora. Agora não é mais. Chegamos, tinha 2 moças na porta, nos receberam. Eu disse: olha, esta é minha irmã, esse aqui é o marido dela, esse aqui são meus sobrinhos. E aí foram abraçados, a igreja bonita, os bancos estofados, tudo, câmera. Aí se sentemos, né? E uma irmã, uma senhora veio e disse assim: olha, hoje nós vamos ter um junta-panela aqui e vocês vão almoçar conosco, vegetariano. Aí eu digo: mana, você vai saber como é que o povo de Deus se ajunta. Ela participou, ela disse: irmão, interessante, silêncio. Eu digo: Deus gosta do silêncio. Quando nós voltamos para casa, você sabe o que o meu cunhado disse para mim, Ari? Nunca tinha ido numa igreja, mas essa é a igreja que eu vou congregar. Foi a primeira alma que eu ganhei no Rio de Janeiro, irmãos, o meu cunhado. E aí eu disse para minha irmã, eu digo: esta é a igreja do Deus vivo, que Deus cuida, com poucos ou com muitos. Ele quer muitos, mas Ele quer pessoas, como nós lemos, fiéis. Nós devemos permanecer, irmão. Não importa se vem 5, vem 10. A gente fica o quê? Triste quando vem só 5, quando vem 10. Mas nós não devemos ser adventistas só no sábado, que vem 40, 50. E, se possível, visitá-lo. Principalmente hoje, que é ligar: irmão, você não foi para a igreja, aconteceu, adoeceu. Devemos nos interessar, irmãos. Essa minha sobrinha, que era pastora, hoje ela já se batizou na igreja adventista, porque nós fomos para um funeral lá, uns 20 dias depois que eu tinha chegado, morreu o pastor da igreja dela, né? Que era dela. E ela me convidou para ir. Aí eu disse: você vai, tio? Eu digo: sim.
Aí peguei minha pasta, a Bíblia, este livro, que eu ando com ele para onde eu vou. Aí quando chegou lá, chamaram ela, né? O defunto aqui no caixão, a igreja grande, e chamaram ela para falar lá alguma coisa. E ela disse: eu vou chamar meu tio, que veio de Porto Velho, para ele falar alguma coisa. O pastor que estava falando lá estava dizendo que o fulano que estava no caixão já estava na glória, né? Aí eu disse para minha filha, sentada no meu lado, eu digo: ó, minha filha, ele está mentindo. Ele é um mentiroso. Que o fulano, que chamava Raimundo, eu digo, ele não está na glória não. Ele está no caixão e vai para o pó da terra. Aí quando chamaram ela, ela foi e me chamou. Eu peguei a minha Bíblia e o livro, este livro, foi lá para o púlpito, né? E disse para ele, os irmãos, mais ou menos 200 irmãos que estavam na igreja. Eu digo, todos os mortos, desde Adão até o último que morrer, não vai para o céu, não tem arrebatamento. E expliquei para ele, fez um silêncio, todo mundo regalou os olhos para mim. E eu expliquei para eles. E eu disse, quando a gente diz que a pessoa que morre vai para o céu, a gente está sendo mentiroso. E ela se interessou, o meu cunhado se batizou. Antes de eu vir voltar, 40 dias depois, ele se batizou. A filha dele, essa que era pastora, se batizou. E eu estou, toda hora que eles ligam para mim, eu digo, olha, eu vou voltar aí para levar vocês para a igreja, para vocês receberem o selo do Deus vivo. Vocês sabem quais são os selos do Deus vivo? Nós lemos aqui. Vocês sabem, né? Para terminar, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Nós terminar, cantar o hino, voltar para nossa casa, dormir aquele sono. Antes de dormir, toma aquele suco de caju. Lá em casa tem caju, viu, Ari? Tem. Hoje eu fui visitar uma irmã lá no Alphaville, sem ser o Alphaville, tem outro perto ali que era do Mago. Fui visitar ela, que ela está operada, levei uns caju para ela. Todos já encontraram o Abacuque? Já encontrou, minha filha? O verso 17. E o 18 também. Já encontrou ali? Diz assim, ainda que a figueira, o quê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Vai faltar o pão um dia, irmãos. Vai faltar a água. Para os ímpios, mas para os fiéis, não. Vai faltar o pão. É a Bíblia quem diz. Um dia vai faltar o pão. Para os ímpios, mas para os fiéis, não. O livro Conflito dos Séculos diz que venha como vier, o dia do Senhor vem como ladrão, que ninguém espera. Que você tenha isso em mente, que ainda que a figueira não dê figos, a ovelha não dê o leite, o gado, mas nós, os fiéis, espero nós, que estamos nos preparando para no dia do Senhor estar preparado, nós estejamos prontos. Esse é meu desejo e a minha oração. Vai acontecer isso, irmão. Aqui nós temos paz ainda, temos água, mas vocês já imaginaram os nossos irmãos no Oriente Médio? Eu vi um vídeo um dia de um menino
ele se atravessou na frente de um caminhão, abriu os braços, moleque de uns 8, 9 anos, e o caminhão parou quase em cima dele, freou em cima. E você sabe que ele disse: vocês têm água? Eu estou 2 dias sem beber. Lá na faixa de Gaza. Espero que não chegue aqui para nós, irmãos. Espero que não chegue. Mas tudo indica que vai chegar. Eu tenho 2 caixas d'água lá em casa. 2 caixas d'água. Cada uma de 1000 litros. Você sabe quantos dias tem que não vai água lá para casa? 3 dias. Mas como a de cima estava cheia e a de baixo também estava cheia, ainda não faltou água, né? Aí agora quando eu saí, o Ari chegou, aí eu fui olhar, estava começando a pingar na caixa de baixo. Aí até eu disse para Socorro: está chegando água. Vai faltar, irmãos, a água para nós aqui. Mas se nós estiver sendo fiel, Deus vai suprir a nossa necessidade. O pastor Luiz Gonçalves contou para mim, irmãos, que um dia ele morava na África e a comida ia dos Estados Unidos para ele na África. E alimento para ele, a mulher e os 3 filhos e uma empregada. 45 dias. E a comida para ele passar 45 dias. Com 45 dias chegava a comida de novo. Ia dos Estados Unidos para lá. Mas ele disse: irmão, eu vi tanta fome na África que com 10 dias não tinha mais. Ele repartia a comida. E a Solange, que era a esposa dele, dizia: Luiz, tu vai dar a nossa comida daqui a 45 dias é que vem. Ele dizia: não se preocupa, mulher, nós não vamos morrer de fome aqui. Nem eu, nem os nossos 3 filhos. E um dia ele disse assim: irmão, amanheci sem um grão, não tinha nada. Eu não comi até 2 horas. Então chegou um irmão lá na África, Ari. Eles são, eu acho que é Deus que prepara. Eu acho não, tenho certeza. Deus prepara eles para suportar a fome. E são alegres. E não murmuram. Aí ele chegou 2 irmãos lá. Pastor, nós vamos visitar um irmão, você quer ir conosco? E ele com a barriga roncando. Aí ele disse: vamos. Aí saíram na estrada, se andaram assim mais ou menos 1 quilômetro. Parou aquela caminhoneta. Aí perguntou: você é Luiz Gonçalves? Ele disse: sou eu. Essas caixas mandaram para você. A caixa de comida. Arroz, feijão. Essas caixas mandaram para você. Só que eu não posso voltar para ir deixar lá na tua casa. Você dá um jeito de levar. Aí eles descarregaram, mas os 2 que estavam com ele, descarregaram a caixa. O homem disse: eu tenho outros compromissos. Aí, tá bom. Eles descarregaram a caixa. Quando eles descarregaram a caixa e ficaram olhando para cá, não sabia o que tinha dentro. Aí um dos irmãos disse: vamos abrir o que é que tem dentro da caixa? E vamos. Aí abriram uma caixa, estava cheia de mantimento: arroz, feijão, óleo, trigo, tudo. E a caminhonete arrancou. Aí era uma rua comprida, uma estrada comprida. Quando a caminhonete arrancou, que ele olhou, não viu mais a caminhonete. E ele disse: irmão, Deus mandou. Aí chegou nos 45 dias que chegava a comida dos Estados Unidos. Então, ainda que a figueira não... O quê? Me ajudem, eu sei de qual. Ainda que a figueira não dei figo na vide. A ovelha também não dei carne, nem o gado seja arrebatado. Mas Deus vai suprir a nossa necessidade. Eu creio nisso. Se os irmãos crêem, digo amém. Vamos cantar o hino 395, coloca na tela, do Inário Novo. Vamos cantar. Eu não sei se vocês conhecem o hino, mas é um hino muito bonito. Cante ele, aprenda a cantar ele.
É muito bonito. Vamos ficar em pé e cantar, e espero que vocês tenham gostado. Amém, irmãos? Nós só somos felizes, não é se temos títulos, dinheiro, só somos felizes quando a luz de Cristo brilha em nós, e aí nos brilha os outros. Quem tem televisão Vocês têm televisão em casa? Tem, irmãos? Vocês têm internet em casa? Então baixe no YouTube a minha história. É de um pastor africano. Baixe no YouTube a minha história e assista. Vocês vão aprender a chamar irmãos para cá. Façam isso. A minha história, baixe no YouTube, aparece um negão com um cocaque na cabeça, ele vai contar a história dele. Se você não chorar, irmãos, vocês acreditam que todos que assistirem vão chorar. Eu chorei muito. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Temos a oportunidade e a liberdade ainda de levar esta mensagem a outros. Mas para isso precisamos ser felizes, ter a felicidade no coração como Cristo tinha. Que Tu nos capacite com esse poder do alto, porque vai ser na perseguição que nós vamos despertar. Hoje nós estamos dormindo, mornos, mas na perseguição nós vamos despertar, ou então vamos nos perder. Acompanhe esta congregação e os que congregam aqui, que aumente em números e em espiritualidade. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.